No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que isto tem a ver comigo e contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E ela disse aos que serviam: fazem tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações cerimoniais, e cada uma media de 2 a 3 almudes. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água, e eles a encheram até a borda. Então lhes determinou: tirai e levai ao encarregado da festa. E eles o fizeram. Quando o encarregado provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando já beberam bem, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glórias a Deus. A passagem que nós acabamos de ler fala-nos acerca da realização de uma festa de casamento que estava tendo em uma região chamada de Caná, situada na Galileia. E nós sabemos muito bem que boda pode ser casamento ou festa de casamento. E nessa festa, a Bíblia está dizendo que estava lá Maria e estava também Jesus com seus discípulos participando dessa festividade. E a Bíblia diz que no decorrer da festa, o vinho acabou. E quando o vinho terminou, Maria, a mãe de Jesus, chega para ele e diz: não tem mais vinho. Ao passo que ele vai lhe perguntar: o que isto tem a ver comigo e contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando ele fala isto, Maria chega para os servos que ali estavam e diz: fazei tudo quanto Jesus disser ou Jesus mandar. Aí a Bíblia diz que havia ali alguns vasos, algumas talhas de pedra que eram usadas para a purificação dos judeus, e simplesmente Jesus disse: enche as talhas de água. E eles encheram, trouxeram até Jesus. Jesus vai chegar para aqueles homens, agora que está com as talhas cheias de água, ordena que leve ao mestre Sala, que é o organizador da festa. E quando ele prova aquela água que foi transformada em vinho, logo ele fica sobressaltado, boquiaberto, estupefato com aquilo que tinha acontecido, e vai chegar para o anfitrião da festa e dizer: olha, todo homem põe primeiro o melhor para depois o inferior, mas você agiu de forma diferente, porque ele não sabia o que de fato tinha acontecido, e não sabia que ali era algo de uma realização milagrosa da parte do Senhor Jesus. Quando eu leio esta passagem bíblica, eu entendo e compreendo que Deus, ele tem seus métodos, ele tem suas maneiras de agir, ele tem sua maneira de trabalhar. E quando eu leio, eu percebo também que Deus, ele não opera milagre de balde, não opera milagre em vão. Quando Deus opera milagre, ele opera um milagre com propósito, com finalidade. Há um ideal para este milagre. Por quê? Porque Deus, ele não é ilusionista, Deus, ele não é ator, Deus, ele não é cineasta, Deus, ele não faz espetáculo. O que Deus
Deus faz milagre. E quando Ele faz milagre com um propósito pré-definido por Ele. É por isso que aqui nesta passagem bíblica, quando o Senhor Jesus, juntamente com seus discípulos, estão lá neste evento, nessa festividade de casamento, e ele fica sabendo que o vinho acabou, mesmo sabendo ele que o vinho acabou pela boca de Maria, sua mãe. A Bíblia diz que ele vai perguntar: o que eu tenho a ver com isto? Ainda não é chegado a minha hora. Vale salientar, queridos, que naquela época uma festa de casamento durava cerca de 7 dias, e nesses 7 dias havia muito alimento, havia muito vinho, e com certeza tanto os familiares como os doentes se prepararam para esses 7 dias de festividade. Por quê? Porque todas as pessoas, quando vai realizar uma festa e convida algumas pessoas para ali estar, eles querem dar o melhor para seus convidados. Por quê? Para que não aconteça de os convidados saírem falando mal daquela festa. Então, com certeza, eles se prepararam, se precaveram. Quem sabe eles fizeram a contabilidade de quantas pessoas iriam, de quanto eles gastariam durante aqueles 7 dias de festa. Mas sempre há imprevistos. A Bíblia diz que no decorrer da festa, o vinho, que é o símbolo da alegria, acabou no decorrer da festa. E quando esse vinho acaba, a Bíblia diz que então Jesus, ele ficou sabendo pela boca de Maria. Maria chega para o Senhor Jesus e diz: acabou o vinho. Mas quando eu vejo Maria falando com ele, eu fico a me perguntar: por que Maria falou com Jesus? O que é que Jesus tinha a ver com isto? Jesus não era nudente, Jesus não era parente do nudente, Jesus não era anfitrião da festa. Por que ela fez saber Jesus daquela intercorrência que houve ali naquele casamento? Porque Jesus era a pessoa mais improvável para saber daquela ocorrência ali naquele lugar, porque Jesus não era parente, era apenas convidado. Então por que ele tinha que saber? Aí quando eu leio isto, eu entendo que Maria, ela sabia quem era Jesus, ela conhecia quem era Jesus, mesmo porque foi ela que recebeu a visita do anjo Gabriel para dizer para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita sois entre as mulheres. E quando ela ficou turbada acerca daquela saudação, o anjo então disse para ela: não temas, Maria, achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, dará luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este não será qualquer um, não, Maria, este será grande. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele se assentará na casa de Jacó eternamente, porque o seu reino não terá fim. E quando Maria ouviu isto, perguntou como aconteceria sendo ela virgem. E o anjo disse: olha, Maria, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, ele te cobrirá com a sua sombra, porque se crente ou este ser, ou este santo que de ti vai nascer, será chamado Filho de Deus. Aí chega mais adiante, o anjo diz para Maria: porque para Deus não há nada impossível. Aí Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Foi Maria também que, quando deu a luz ao menino lá naquele estábulo e colocou em uma manjedoura, ela recebeu a visita dos magos do Oriente, que vieram com incenso, ouro e mirra. E quando eles chegaram lá, não adoraram nem a José e nem a Maria, adorou foi ao menino Jesus. Ela também foi que recebeu a visita dos pastores que estavam pastoreando na vigília da noite, e os eles contaram como os anjos contaram para eles o nascimento de Jesus, e como apareceu o coral angelical dizendo: hosana ao vosso rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Foi Maria também que ouviu quando Jesus
estava no meio dos doutores, e José disse: estávamos te procurando. E Jesus disse: por que fazer isto? Não sabia que convém que eu faça a vontade do meu Pai? Mas antes disto, Maria também viu quando Simeão, aquele senhor que já estava avançado em idade, a Bíblia diz que ele estava guardando a salvação do Senhor, e o Senhor disse para ele que ele não morreria antes que ele visse a salvação do Senhor, a redenção de Israel. Aí diz a Bíblia que quando Maria e José levam o menino ao templo para apresentar, este homem pega o menino e diz: pode me despedir em paz, Senhor, aleluia, porque meus olhos já viram a tua salvação. Então Maria sabia quem era aquele menino, por isso que ela estava dizendo para ele: acabou o vinho. Isso aqui eu chamo de provocação do milagre, porque ela sabia quem ele era e sabia que ele podia fazer alguma coisa. Só que quando ela fala isso com ele, a Bíblia diz que Jesus olha para ela e agora vai falar como Deus e não como homem. Por quê? Porque Jesus tinha dupla natureza. Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana. Porque Jesus, ele tinha duas identidades. Ele tanto falava como homem como falava como Deus. Porque como homem, Jesus, ele teve mãe, mas não teve pai. Mas como Deus, ele teve pai, mas não teve mãe. Jesus, como homem, ele foi gerado no ventre de Maria. Mas como Deus, ele é criador de todas as coisas. Jesus, como homem, ele é filho de Maria. Mas como Deus é o criador de Maria. Jesus, como homem, ele teve fome. Mas como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, ele teve sede. Mas como Deus, ele é a água da vida. Como homem, ele se cansou. Mas como Deus, ele disse: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque ele é o guarda de Israel que não dorme e muito menos cochila. Ele como homem morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E como Deus está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por cada um de nós. Então Jesus aqui, ele está com a sua identidade de Deus, dizendo: o que tenho eu contigo, mulher? Ou seja, aqui ele está falando com Deus, e ele está dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, ele simplesmente estava deixando ali uma brecha para a interpretação de Maria, porque ele não disse que não ia fazer nada, ele não disse que não ia realizar nada, ele não disse que não ia fazer nada naquele momento. Ele apenas disse: ainda não é chegada a minha hora. Se ainda não é chegada a hora, significa que a hora vai chegar. Então Maria entendeu isto, Maria compreendeu isto, e ela então chega para aqueles homens que ali estavam, que na linguagem atual seriam os garçons da festa, e diz para eles: façam tudo quanto Jesus mandar. O que era que ela estava dizendo? Obedeça a ele, se submeta a ele, tudo quanto ele disser faça, porque Maria sabia que alguma coisa estava por vir. Aí o Senhor Jesus chega para aqueles homens e diz: olha, pega essas talhas aí e enche de água, porque água ali tinha de sobra. Então enche de água. E como eram 6 talhas, cada talha cabia ali de 2 a 3 almudes. Cada almude é equivalente a 50 litros. Logo, aquelas talhas cabia simplesmente 50 litros de água. E o que é que acontecia ali para aqueles homens trazer a sustentação de tudo quanto Jesus estava mandando? Eles precisariam trazer de 600 a 900 litros de água. Era muita água para eles trazerem, mas os homens não hesitaram, obedeceram, foram fazer o que Jesus tinha mandado, foram pegar água, trouxeram a água. Não sei de que maneira, se foi no ombro, se foi de carroça, se foi de gaviota, o carro de mão na linguagem atual. Eu não sei como foi que eles trouxeram. Eu sei que eles trouxeram aquelas talhas cheias de água. Quando trouxeram a talha cheia de água, aí agora o Senhor Jesus diz para eles: agora pega esta água e leva ao
mestre Sala. O mestre Sala aqui era o organizador da festa. Ele era também aquele que provava o vinho, para saber se o vinho era ideal para a ocasião. Na linguagem atual ele é chamado de sommelier, é aquele que prova vinho. Então este homem aqui, ele era especialista em saber se o vinho prestava para a ocasião. Aí o Senhor Jesus disse: pega e leva para o mestre Sala. Eu imagino como ficou a mente daqueles homens, porque eles sabiam que o organizador da festa, eles provavam água e não, eles provavam vinho e não água. Ele era provador de vinho e não provador de água, porque ele não trabalhava na Embasa. Ele era simplesmente alguém que organizava a festa. Então como é que Jesus agora, além de não eles trazer água, agora manda levar para o mestre Sala? Mas aqueles homens também não hesitaram, obedeceram, fizeram o que Jesus mandou, foi até o mestre Sala. E quando eles levam aquela água ao mestre Sala, a Bíblia diz que quando o mestre Sala provou, aquela água não era mais água, agora era vinho, e vinho do melhor. O que é que eu creio quando eu leio esta palavra? É que no momento da transição, no momento em que aqueles homens pegam aquela água e saem em direção ao mestre Sala, o milagre acontece. Por quê? Porque tudo que o Senhor quer é que os vasos estejam cheios. Tudo que o Senhor quer é que as vasilhas estejam cheias. Sabe por que o milagre não aconteceu na sua vida ainda? É porque você não encheu a talha. Sabe por que o milagre não aconteceu na sua vida ainda? É porque você não encheu a vasilha ainda. Você precisa encher a vasilha, você precisa encher a talha, você precisa fazer como fez Rebeca. Rebeca desceu no poço e trouxe água para os camelos. Você precisa fazer isto, descer e descer depressa, porque quando nós descemos, aí sim nós estamos prestes a ver o milagre acontecer na nossa vida. Aí diz a Bíblia então que eles levaram a água, e quando o homem provou, ele disse: que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, que coisa saborosa, que vinho é este? Eu nunca provei um vinho deste. Eu não sabia qual era a adega que tinha produzido, eu não sabia de quem foi, onde foi que tinha sido produzido aquele vinho, mas aquele vinho não foi de produção humana, não foi de nenhuma adega, não foi de nenhum lagar. Aquele vinho ali era fruto do milagre da parte do Senhor que foi realizado ali naquele lugar para se cumprir que o fim é melhor do que o princípio, porque no princípio pode haver luta, pode haver prova, pode haver dificuldade, pode haver adversidade, pode haver sofrimento, pode haver momento de penúria, pode haver momento de penumbra também, pode haver momento em que o homem fique trincado, achatado, frustrado, decepcionado, quem sabe até mesmo achando que não vai dar certo, pensando em recuar, retroceder, voltar atrás, largar tudo, porque olha para um lado e para o outro, e assim mais, as circunstâncias são totalmente desfavoráveis, mas só que a Bíblia diz que o fim é melhor do que o princípio das coisas. Então aqui, quando o homem prova, ele diz: olha, todo homem põe primeiro o melhor vinho e depois volta o inferior, porque depois que prova o bom, quando vai provar o inferior já não sente mais, porque a boca já está adocicada, já está adoçada pelo vinho melhor, então não vai sentir muita diferença. Por isso eles fazem isso, é a regra deles. Aí ele diz assim: mas aqui aconteceu algo diferente. Sabe por que foi diferente? Porque foi Jesus que operou o milagre. E quando Jesus opera o milagre, então tudo é diferente, tudo é maravilhoso, tudo é glorioso, porque quando Jesus resolve operar, ele faz o melhor na vida do homem. Aí a Bíblia diz que ali aconteceu o primeiro milagre e a glória do Senhor se manifestou ali naquele lugar. Não será diferente na minha e na sua vida. Então somente creia e faça tudo quando Jesus mandar. O que é que Jesus está mandando você fazer? Qual é a ordem que Jesus para a sua vida? Enquanto você ficar desobedecendo, enquanto você ficar recalcitrando, enquanto você ficar contestando, enquanto você ficar perguntando por quê, para quê, você não tem possibilidade de ver o milagre. Agora obedeça e você vai ver o milagre acontecer na sua vida, porque Deus é
receba da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Deus é grande. Deus é maravilhoso. E Ele é o único que tem poder de transformar água em vinho. Que Deus abençoe a todos.